Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires, o pior podcast do Brasil. Mais uma segunda-feira, 13 de junho. É junho? 13 de junho de 2022. Você não ouviu errado. É segunda-feira. Você não tá louco. Tá tendo episódio de segunda. Mas eu vou explicar porque hoje tá tendo um episódio na segunda-feira, sendo que eu já falei pra você que os episódios é todo sábado. Vai continuar os episódios todo sábado, mas aqui porque eu tô entrando de recesso na escola onde eu trabalho, então tecnicamente eu ainda trabalho segunda e terça, mas como é mais reunião, outras coisas lá que os professores têm que estar presentes lá na escola sem ser da aula, então tecnicamente eu já me sinto de recesso, né? O recesso basicamente as férias no meio do ano que os professores têm nesse período de festa junina, né? Então, como de recesso eu vou ter tempo livre com tempo livre acontece duas coisas que eu como professor não tenho. Então, eu não tenho dinheiro, então eu não vou sair para nenhum lugar para aproveitar o recesso. E segundo, eu não tenho amigos. Então, eu vou fazer o quê? Além de assistir série. Nada para fazer. Se eu não tô trabalhando e nem assistindo série, o que resta para mim? Gravar podcast. Então, durante esse recesso, durante esse mês de junho que a gente ainda temos pela frente, vamos ter vários episódios extras. O episódio de sábado vai continuar, mas sempre que der um tédio e eu tiver com a mínima vontade de gravar, então vai ter vários episódios extras nesse podcast, ok? E é bom que eu já acelero logo a quantidade de episódios, que eu quero chegar no episódio 100. Por quê? Não sei. Mas 3 dígitos, né? Os 3 dígitos me chamam a atenção, né? Para esse podcast. Então, como é que eu tô? Como eu já tô dizendo, eu vou ter muito tempo livre enquanto eu não estiver assistindo série e nem pensando. Porque eu, como um escritor, pseudo-poeta e ansioso de carteirinha, eu penso muito. Então, às vezes, eu não estou fazendo nada, estou só pensando. Aí, às vezes, eu escrevo o que eu estou pensando, né? Eu digo que eu sou um pseudo-poeta porque não é sempre que eu escrevo. Eu penso mais do que escrevo, né? Às vezes, quando eu acho o que eu pensei interessante, aí que eu escrevo. Tá entendendo? Não é que eu saio escrevendo. Não, eu saio pensando. Quando eu acho interessante, eu escrevo. É o meu processo.
Pra quem não sabe, eu tenho um romance publicado tem na Amazon. Mas eu acho que você encontra em outras lojas virtuais. Eu acho que Submarino, Americanas, eu não sei quantas estão, mas se você gosta de um romance que tem drama e comédia ao mesmo tempo, é o meu livro, que é Meu Despertador Não Tira Minha Dor, ok? E poema eu não publiquei um livro de poema. Tem até um que eu coloquei na Amazon, mas só pra colocar mesmo. Mas eu geralmente eu escrevo poema e publico no Wattpad. Então tá lá, gratuito, pra você que gosta de poema. Mas o romance eu publiquei por uma editora, ok? Não, eu acho que não é editora. É uma... Porque a editora ele contrata um escritor e publica sem o escritor pagar por essa publicação. Essa é a ideia de editora. Então eu não tô eu não tô sendo pago por uma editora. Eu paguei a uma empresa que publica livros, tá entendendo? Tipo, eu paguei e publicou, e das vendas é que eu recebo uma porcentagem tão mínima que eu não sei se eu ganho menos como professor ou como escritor. Como escritor eu ganho menos. Mas parar pra pensar. Não é que eu ganho menos. Eu ganho ridiculamente um abismo menor do que eu ganho como professor. O que eu tô falando? Eu não sei. Eu não sei como é que eu cheguei nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que eu vou ter muito tempo livre, né? Eu vou sempre, sei lá, pode ser que eu grave todos os dias, pode ser que não, eu grave alternado, ou não grave. Eu posso gravar só hoje e voltar a gravar sábado. Vai depender do meu cansaço e da minha coragem de estar gravando mais um episódio. Por quê? Primeiro, eu que gravo, aí eu edito, né, a edição do áudio, né, que é o tratamento de áudio, né, da voz. Eu boto um reverbzinho, um compressorzinho. Tá entendendo? Aí pra colocar no Spotify, nos agregadores, eu só preciso do áudio, né? Mas eu sempre faço uma artezinha michuruca. Não sei se existe essa palavra, mas uma artezinha meio paia, simples, para diferenciar de um episódio pro outro, para não ficar só o ícone do padrão do podcast, tá entendendo? E é engraçado falar na edição da artezinha, eu faço no Canva. Eu sempre faço depois que eu termino de gravar. O processo é assim: eu gravo, quando termino de gravar, eu edito o áudio. Quando eu termino de editar, aí eu vou pensar no nome pro episódio. Tá entendendo? Tem dia que
o nome é interessante, tem dia que o nome não faz muito sentido, mas é assim, aí eu penso no nome pro episódio, aí depois eu vou fazer a arte no Canva. Geralmente eu faço a arte deitado, não é no meu celular, deitado na cama. Só que o episódio o episódio anterior, o episódio 73, eu gravei morrendo de sono. Quem ouviu a versão completa, que tá no Spotify, Google Podcast e outros agregadores, viu que eu tava morrendo de sono. Então, quando eu fui editar a imagem, aí eu dei um cochilo. Quando eu retornei, eu já tinha feito a edição da capa do episódio. Só que eu não lembro. Eu só lembro que eu comecei a digitar o nome do episódio na capa e dormi. Quando eu acordei, tava já salvo com a imagem. Só que eu tava com tanto sono que eu deixei, salvei e já publiquei. Com o jeito que eu editei, que nem um zumbi. Tá entendendo? Só que é tanto que se você que ouviu o episódio 73, a imagem não tem nada a ver com o episódio. Porque geralmente eu tento buscar alguma imagem que se adeque com o nome do episódio e com o assunto. Só que se você tiver parado para perceber, se você tiver parado e reparado, não faz muito sentido a imagem do episódio 73 pro episódio. Porque eu escolhi a imagem meio que no zumbi de sono. Eu tava morto de sono e eu no automático eu coloquei uma imagem aleatória. Mas eu achei tão massa as cores da imagem que eu coloquei. Eu tava em stand-by, né? Mas tava no piloto automático. Eu coloquei uma imagem que eu achei até legal as cores e deixei. Mas eu deixei, mas não tinha mais o que fazer, eu já tinha publicado. Se bem que eu posso editar e trocar a imagem por outra imagem. Mas eu achei legal, interessante, que mesmo que não tenha nada a ver com o assunto, eu deixei, né? E sim, aí o meu processo. Esse é todo o processo para publicar no Spotify, Google Podcast. Eu publico pelo Anchor, pelo próprio celular já. Só que para colocar no YouTube, eu ainda tenho que renderizar o pseudo vídeo. O que é o pseudo vídeo? Que é só a imagem estática da capa que eu uso para colocar no Spotify. Eu só boto uma imagem estática com o áudio passando. É o pseudo vídeo, que não tem imagem, né? Não é audiovisual. O meu podcast não tem audiovisual, é só o áudio, né? Mas aí eu tenho que fazer o pseudo vídeo, tenho que renderizar. Aí já dá outro trabalho. Ou seja, às vezes dá preguiça de gravar, não é porque eu não gosto de gravar, não. Eu gosto de gravar o episódio, mas é porque tem esse todo o processo. É eu que faço tudo, né? Poderia ser melhor, a arte poderia ser uma coisa menos genérica. É o que eu faço no Canva. Eu não sei fazer. Eu sou designer, né? Eu não vou pagar ninguém para editar áudio. Eu vou pagar uma pessoa para fazer a capa. Aí depois renderizar. Não, todo o processo é eu que boto
a mão na massa, ok? Pessoal do YouTube, eu deixo vocês por aqui, ok? Como eu já falei algumas vezes, meu notebook é uma carroça, então eu não consigo renderizar o episódio inteiro. Às vezes eu consigo, quando eu tenho tempo, né? Porque 15 minutos demora quase 2 horas. Então, se eu botar o episódio inteiro, eu vou perder o dia inteiro para renderizar um episódio inteiro. Então, vocês que estão no YouTube, tchau. Continuando aqui o podcast. Você que ouve no Spotify, Google Podcast, no Anchor, e outros agregadores aí que eu sempre esqueço. É uns 9 agregadores de podcast que esse podcast tá. Eu não sei. Apple Podcast, sei que tá também. Então, a gente continua aqui. Eu tava falando o quê? Não sei. Sim, a escola tá entrando em recesso. Para os alunos, eles já estão de recesso, de férias aí, desde o dia 10. Mas para nós, professores, a gente ainda tem expediente 13, 14. Mas eu já me considero em recesso, ok? Sim, aí o recesso é por causa da festividade do São João. Aí eu não gosto de São João. Sei lá, não gosto. Por 2 motivos. Primeiro, que eu não gosto muito de forró, e segundo, sou protestante. Então é incompatível. Mas enfim, é bom que tem dá um descanso, né? Por mais que eu ame, eu goste de dar aula, é uma profissão que é exaustivo. É exaustivo? Existe essa palavra? Exaustivo. Então, você trabalha em casa, aí trabalha no colégio, é muita coisa para fazer. Você tem que preparar a aula, tem que estudar. Eu gosto de estudar os assuntos que eu vou lecionar, mesmo que eu já saiba. Eu não gosto de fazer no automático, né? No piloto automático, só quando não tem tempo mesmo. Mas eu prefiro sempre dar uma estudada. Então é cansativo. Então é interessante esse recesso, esse mês de junho. Eu ia falar uma coisa. Sim, aí período junino sempre me vem à cabeça, porque eu sou nascido e moro na cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Às vezes eu fico pensando, porque tem um slogan do São João, da festa junina aqui da cidade, é que o slogan diz que como é que eu digo? É o São João mais antigo do mundo. Aí às vezes eu paro pra pensar, será mesmo? Porque, sei lá, a maioria das pessoas no Brasil não sabe nem que existe essa cidade, né? Açu. Tem um jogador do Palmeiras que é daqui da minha cidade, de Açu. Eu tô rindo, porque eu tô tentando lembrar o nome do jogador.
Mas enfim, eu deveria saber só porque eu sou da minha cidade? Não. Então pronto. Enfim, a minha cidade é conhecida por duas coisas, que é o São João mais antigo do mundo. Não vejo em nenhum outro lugar falando isso, só aqui mesmo. E conheci também porque é a terra dos poetas. Eu não sei se é a terra dos poetas mortos, porque eu não conheço muitos poetas, a não ser eu mesmo. Eu mesmo não me considero poeta. Eu sou sei lá, alguém que escreve algumas palavras. Mas enfim. Sim, aí. O que eu tô dizendo? Eu não sei mais o que. Sim, para quem não conhece o nome da cidade, o nome da cidade é Açu com 2S, A, 2S, U, acento no U. Isso de forma oficial na cidade. Só que quando você vai pesquisar, não tá Açu com 2S. Tá Açu com C cedilha. Açu com C cedilha. É porque é uma palavra derivada de uma palavra indígena. Vem da palavra Tabaçu, que é aldeia grande, né? Mas pronto, quando eu vou se inscrever em algum concurso público, que eu vou procurar, não tá Sul com 2S, tá com C cedilha. E o pior, que às vezes não é nem C cedilha, é só o C. Aí isso me irrita às vezes. Porque aí você não pronuncia a Sul, é a Cu. Me fez lembrar uma vez que eu fiquei irritado. Sabe aquelas mulheres que de banco que liga para você oferecendo cartão de crédito? No caso foi o Banco Brasil. Uma mulher do Banco Brasil ligou oferecendo cartão. Aí eu me irritei quando ela falou o nome da cidade, Acu. Eu me irritei. Respeito, Acu não, Açu. Eu não tenho culpa que você dá o Google nas coisas aí, em vez de aparecer o C cedilha, aparece só o C. Tá entendendo? Eu não sei nem porque eu tô falando isso. Ai. O que eu... Tá bom, peraí. Agora eu vou pesquisar. Como é que eu vou pesquisar se o meu notebook não tá conectando no Wi-Fi? Meu notebook é muito ruim. A coisa boa é que eu consigo gravar podcast e renderizar ainda, né? Mas o Wi-Fi para conectar nesse notebook conectou agora, não sei como, mas às vezes não conecta. Se eu não colocar o cabo, Ethernet que fala, o cabo de internet, às vezes não pega, tem que ser com cabo. O Wi-Fi não vai. Agora
Agora deu pra conectar do primeiro, mas às vezes não conecta. Talvez seja porque é notebook de pobre. Então o Wi-Fi só funciona quando ela quer. Ela quer. O notebook é o notebook. Então não é ela, é ele que quer. Cadê? Eu vou pesquisar o quê? Sim, sobre qual é o São João mais antigo do mundo. Qual? Para ver se é a minha cidade mesmo. Qual é a cidade com o São João mais antigo do mundo? Antigo do mundo. Vamos ver se é a minha cidade. Vamos ver se o prefeitura. Olha. Olha. Tá, parece que é mesmo. Ah, rapaz, se tem uma matéria do G1 aqui dizendo. Cadê? Olha, e tá ainda mostra o nome da cidade com dois S. Agora sem acento. O povo erra. Quando não coloca com C cedilha, que é. Porque o nome Açu, C cedilha, é a versão do nome na língua indígena. Mas o nome próprio, que é o derivado do indígena, é com dois S e com acento no U. Pode você dizer que esse acento no U está errado de forma gramatical, na gramática, né? Mas nome próprio é nome próprio. É açu com acento. Ah, mas aí não vale. É o G1 do Rio Grande do Norte. Em TTV. Eu queria o G1 nacional. Falando que é. Tá entendendo? Deixa eu ver pelo menos quantos anos são. Ixi, é uma matéria de 2017. Mas cadê? Em 2017 foi quantos anos? 291. Aí, deixa eu ver. 18, 19, 20, 21, 22. 5. Então é 296? Ah, não sei. Tem outro site aqui que tá dizendo que é Açu. Agora mostra Açu com C cedilha. Parece que. Cadê? Arquivos mais antigos. Não, cadê? Arquivos mais antigos. Ah, sei ler, mas não. Para falar disso também, eu nem gosto. Mas pelo menos parece que é verdade, né? Se tem arquivo de prefeitura, já é uma prova. Né? 296, quase 300 anos dessa festa. Enfim, deve ser por isso que o povo daqui gosta tanto. Eu guardei o meu microfone com a esponja e tudo. A esponja que eu digo é esse que fica em volta do microfone. Tá entendendo?
pra ele não pegar muito chiado. Aí eu enrolei numa flanela roxa. E agora tá cheio de pelo roxo no nessa esponja. E quando eu comprei ela na Amazon, comprei de modelo de microfone errado. Aí pra mim conseguir usar ele, eu boto tipo umas esponjinhas por dentro pra encaixar melhor, sabe? Mas por que eu cheguei nesse assunto? Tomar aqui água de novo. Parece que esse espelho da flanela que ficou na esponja aqui do microfone tá me fazendo pigarra aqui. Deixa eu ver alguma notícia aqui. Desculpa aí quem não gosta de barulho. De alguém tomando água, comendo, fazendo alguma coisa. Agora é o momento que eu vou procurar alguma notícia para ler, né? Interessante que já faz meia hora de gravação. Eu não li uma notícia aqui aleatória. Cadê? Não, tá chato. Só tem notícia chata. Peraí, se eu não achar nenhuma notícia, eu vou ter que encerrar aqui. Cadê? Antes tinha notícias melhores. O Vascão tá bom, viu? Já que eu não achei aqui notícia pra ler, falar do Vascão, né? Ganhou pro Cruzeiro, eu nem sei quanto foi, eu só ouvi o povo gritando aqui que nem maluco. Rio Grande do Norte, a gente torce pelo menos por aqui, pelas cidades aqui, Rio Grande do Norte, o povo torce muito Flamengo, Vasco e Corinthians. É sempre um desses três. O time da minha cidade não chega nem a quarta divisão, eu vou torcer por um time nacional. Logicamente, se o time aqui da cidade de onde eu sou chegasse pelo menos na quarta divisão, aí eu não precisava torcer por um time carioca. Eu torci por um time potiguar. Eu não vou torcer por os times da capital. A ABC e a América deixa pra quem mora na capital. Se bem que não tem muita coerência com o que eu falei agora. Enfim. Mas eu torcer pro Vasco é mais memória afetiva do meu avô do que outra coisa. Porque a primeira vez que eu ouvi falar do Vasco, entender assim, o que uma vez eu entrei no quarto do meu avô e ele estava ouvindo o hino do Vasco na vitrola, no LP. Eu achei muito bonito aquele som
da vitrola, do LP, o som, o hino do Vasco. Se bem que o compositor do hino do Vasco compôs o hino dos 4 carioca, os 4 grandes, né? Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo. Não tenho certeza do Botafogo. Acho que, mas pelo menos o Vasco, Flamengo e Fluminense eu tenho certeza que foi o mesmo compositor. Não lembro se fez o Botafogo também. Não sei. Enfim. Mas o mesmo compositor. Mas o mais bonito é o do Vasco, o hino. Então meio que comecei a gostar do time por causa do hino. Aí depois eu mais adulto também. Aí eu me lembro de assistir um documentário, um DVD sobre o Vasco, e eu achei interessante a história. Foi o primeiro clube a colocar negros para jogar no Brasil. Foi o Vasco da Gama. E o primeiro clube a pagar para jogadores jogarem, né? Pagar para ser exclusivo atleta de futebol, porque antes no Brasil era meio que amador. O cara era jogador do time, mas ele tem uma profissão para se manter, outra fora do futebol, tá entendendo? Então o Vasco também foi pioneiro nesse sentido. Deixa eu ver aqui quanto foi placar. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, foi 1-0. Eu achava que tinha sido mais. Mas tá bom. Não tem esse de... Cadê? Deixa eu ver como foi o gol. Que eu não vi. Eu tô aqui um pouco em silêncio, porque eu tô abrindo aqui o vídeo, eu tô vendo, tô tentando ver o gol aqui. Tá entendendo? Enquanto eu gravo o podcast. Como eu tô com fone de ouvido aqui, vocês não vão ouvir eu assistindo. Pera aí, tô vendo. Ah, tá passando um vídeo aqui com os melhores momentos. Eu quero só o gol. Mas enfim, eu vou ficar aqui falando enquanto não aparece o gol aqui. É um vídeo de 3 minutos e 27 segundos. Eu quero só o vídeo do gol. Mas enfim, eu vou pausar aqui. Depois que eu terminar de gravar o podcast, eu vejo o vídeo. Porque eu não vou ficar silêncio, né? Porque se vocês estivessem ouvindo o que eu tô assistindo, dá pra me ficar vendo tudo aqui, tá entendendo? Eu nem sei se tem como colocar, porque eu tô colocar o áudio gravando simultâneo que eu tô vendo no computador. Não faço a mínima ideia. Eu gravo usando o Audacity. Não, mas a captura aqui dele tá só do USB, no caso o meu microfone, né? E eu não sei. Não, chega, né? 40 minutos já é um tempo bom, né? De podcast. Ainda mais para ser um podcast extra. Você que chegou até aqui, eu agradeço muito.
eu falo sempre brincando que é o pior podcast. E às vezes tem episódio ruim mesmo. Mas eu agradeço você que chega a ouvir esse podcast semanalmente. Esse período de junho vai ter episódios extras durante a semana, mas vai ter o de sábado normalmente, ok? E confira aí se você está seguindo esse podcast no Spotify, se você deu estrelas. No Spotify, às vezes eu coloco lá uma caixinha para comentar, se você puder comentar. Né? O problema é que eu não sei quantas pessoas ouvem no Spotify. Porque lá no Anchor, as estatísticas, ele mostra de modo geral, né? De todos os agregadores lá. Não, mas ele mostra a porcentagem que é pelo Spotify, porcentagem se é pelo Apple Podcast, se é pelo Google Podcast, se é outros. O problema é que ele só mostra Anchor, Spotify, Google Podcast e os demais ele só bota outros. Tá entendendo? Eu não sei, eu nunca sei de verdade quais são os outros agregadores que eu consigo alcançar ouvintes, ok? Então, independente de qual local que você esteja ouvindo, compartilhe para o seu melhor amigo e vamos aumentar esse público desse podcast, porque aumentando o público ele vai me animar mais, se bem que eu gravo independente de quantas pessoas estão me ouvindo, eu gravo para mim, né? Para me desestressar. Isso aqui é uma terapia, né? Então, hoje eu tô noutra vibe. Hoje eu tô mais sério, né? Eu não me lembro de ter feito alguma piada hoje. Hoje eu tô numa vibe de não querer fazer piada. Não é que eu não quero, é que não vem. Eu não faço piada roteirizado e nem forçado. É freestyle. Eu gosto de fazer trocadilho. Mas aí tem que sair naturalmente. Eu não penso, como eu falei aqui, eu não tenho roteiro. Eu não faço umas piadas, uns trocadilhos já pensado, né? É na hora. É tanto que a maioria é sem graça. Porque a ideia desse podcast, eu não sou humorista, né? Eu não sou humorista, eu não sou jornalista, não sou radialista, não sou comunicador. Eu sou apenas um professor, escritor e poeta que às vezes está cansado e arranjou um jeito de descansar gravando um podcast. Amanhã, a minha cabeça como está confusa, eu sempre gravo um dia antes, eu estou gravando domingo à noite. Então esse episódio é na segunda. E aí eu já estou pensando e tá me confundindo. Então na segunda à tarde, provavelmente eu esteja gravando o... Como é o nome? Tanta coisa na minha cabeça que eu esqueço. Qual é o nome do outro podcast que eu tenho? Distorcendo Ideias. Amanhã, para mim, durante a gravação, é amanhã, que eu tô gravando domingo à noite. Mas para você que tá ouvindo publicado na segunda,
é hoje. Eu não sei. Se você estiver ouvindo de manhã, eu ainda vou gravar pela tarde o Distorcendo Ideias. O Distorcendo Ideias, para quem não conhece, você procura aí se você ouve no Spotify, você procura aí no Spotify. Ou no Google Podcast ou outro agregador. No YouTube também. Sim, aí o Distorcendo Ideias, eu não gravo só. Eu gravo com 2 amigos meus. Então, às vezes a gente grava uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou num mês nenhuma. Aí grava 1 hora, aí desse 1 hora eu transformo 2, 3 episódios. Tá entendendo? Fica uns episódios curtos de 20 minutos, para passar rápido. Então, provavelmente, segunda 13, pela tarde, ou estarei gravando, ou já estou gravando, ou já gravei. Eu não sei a hora que você está ouvindo isso. Se bem que um Joctan pode cancelar do nada, faltando 20 minutos para começar a gravação, e adiar a gravação mais uma vez. Então, se você ainda não conhece o meu outro podcast, procure aí, Distorcendo Ideias. Os caras são mais engraçados. Quer dizer, os caras não, o Joctan é mais engraçado que eu. Bucão também. Eu posso até ser também. É porque eu sempre acho que eu não sou engraçado. Mas não é que eu acho, eu tenho certeza. Então, eu tô olhando aqui, já tá chegando nos 40. Já passou dos 47 minutos, então já falei demais, então eu vou ficando por aqui. Então valeu, agradeço mais uma vez e tchau.